todos, boa noite a todas. Estamos aqui hoje, dia 30/5, agendando aqui nosso compromisso com Valentina Matar, que está hoje em Portugal, na cidade de Braga, né? Esse programa de educação patrimonial é um programa que foi elaborado pela Secretaria de Educação de Lagoa Santa, em parceria com a Diretoria Municipal de Turismo e Cultura. A nossa proposta para esse ano, na segunda semana de educação patrimonial, é trabalhar a diversidade cultural em Lagoa Santa. E falar de diversidade cultural, a gente tem que lembrar dessa população que muito enriquece a nossa cultura, que é os libaneses presentes na nossa cidade, né? Pensando nessa proposta, a gente ganhou um desafio que é identificar, né, possíveis materiais, acervo, né, que vocês possam vir a doar para a Diretoria Municipal de Cultura, para a gente compor esse material junto com a Secretaria de Cultura. Presentes aqui já estão a Isadora, né? Isadora, que trabalha na Diretoria Municipal de Cultura, ela é quem elabora todo esse trabalho aqui com a gente. E Valentina, né? Valentina Matar, a palavra é sua agora. Olá, pessoal, boa noite a todos. Muito obrigada, Luiz, Isadora, Prefeitura de Lagoa Santa, por participar dessa live. Espero poder trazer informações para vocês, curiosidades sobre o Líbano, minha terra natal. Vou começar explicando através de um PowerPoint que eu preparei sobre a minha pessoa, quem eu sou, o que eu faço, o meu projeto sobre a cultura fenícia libanesa, que é o tema. Então, eu vou começar compartilhando a tela. Um momentinho. Aqui. Líbano, um pequeno país tão distante do Brasil, mas ao mesmo tempo tão próximo da cultura brasileira, né? Líbano hoje é a República do Líbano, Al-Jamhuriya Al-Lubnaniya, é um país localizado no Oriente Médio, falamos no Levante, que é uma região bem antiga, bem ao berço da civilização. E lá que hoje eu vou explicar a respeito, né, da cultura libanesa e características, o que faz uma pessoa ser libanês, né? Então vamos lá. Aqui, um momento. Bom, eu sou a Valentina Matar, nasci no Brasil, tenho origem libanesa por pai e por mãe, por avós, bisavós, todo mundo da minha família é de origem libanesa, não tenho nada de brasileira, sou uma brasileira fajuta, mas por parte do meu pai, eles estão ainda no Líbano, e por parte da minha mãe, eles estão no Brasil, mas também alguns parentes espalhados, né, em outras regiões do mundo. Eu sou licenciada em Gestão Turística e Hotelaria em São Paulo, estudo atualmente Arqueologia na Universidade de Coimbra, em Portugal. É um curso bem, digamos, interessante, porque a gente estuda muito a questão da arqueologia pré-histórica, e como eu gosto muito da antiguidade, acabei juntando as duas coisas, e o foco dos meus estudos hoje é da civilização fenícia, que os fenícios, eu acredito, boa parte das pessoas também, que acreditam que os fenícios faziam parte, habitavam a região do atual Líbano. Hoje eu também sou idealizadora do projeto Fenisland, que é sobre a cultura fenícia libanesa. Atuo como pesquisadora independente, eu gosto de pesquisar coisas que ninguém, imagina fazer, ir atrás de fontes diversas, consultar sempre bibliotecas, sites, enfim, livros de sebo. Minha avó querida me chama de rata de sebo, porque simplesmente qualquer lojinha que eu encontro, eu entro, passo horas atrás de bons livros, de documentos que vão agregar muito com os meus estudos universitários. E também estou fazendo lives no momento e algumas aulas, né, particulares. Agora, vamos
para o que é o projeto Fênix-Land. O meu projeto, né, eu comecei em 2020 com o meu irmão e com a minha mãe, foi na época da pandemia. Foi um momento até engraçado, porque nós estávamos naquele desespero como todo mundo, e aí foi bem no início de abril e maio, vai fazer 2 anos agora, que eu comecei de fato a estudar, né, a fundo as nossas origens, as origens libanesas, e decidimos criar esse projeto pela necessidade, né? Sentimos que não havia tantos conteúdos interessantes sobre os fenícios. Hoje o projeto tem foco na história do Brasil, na história do Líbano em si e de Portugal, que tem como base, né, resgatar essa cultura fenícia e saber e pesquisar se possivelmente eles teriam ido para esses países, né, Brasil, Portugal, além do Mediterrâneo, que eu vou explicar um pouco mais na frente. Esse projeto também a gente fala um pouco de educação, de cultura, de história, que é justamente resgatar o legado cultural, né, dos fenícios, que foi perdido ao longo dos séculos. Hoje, né, atualmente, a gente tem mais informação sobre a cultura grego-romana, sobre os persas, egípcios, mas os fenícios são poucos, né, que se interessam e que pesquisam e falam mesmo sobre essa civilização tão bonita e tão especial. Eu gosto muito da civilização fenícia por causa desse laço afetivo, né, com o Líbano e também histórico, mas também porque muitas invenções foram por causa dos fenícios mesmo, que eu falarei a seguir. Bom, introdução, aqui nós temos o Líbano como um país, uma república localizada na extremidade leste do mar Mediterrâneo, na Ásia Ocidental, uma região que faz ligação entre o continente europeu, o asiático, faz fronteira com a Síria ao norte e ao leste e com Israel e Palestina ao sul e ao oeste. É um país pequeno, geograficamente falando, né? Ele não é um país grandioso como o Brasil, mas também tem as suas peculiaridades, suas características especiais que faz do país ser totalmente maravilhoso e único. O Líbano é um país único, né? Com as suas características históricas, culturais, que todo mundo que realmente conhece o Líbano sabe do que eu estou falando. Quem vai para o Líbano pela primeira vez fica maravilhado com tanta beleza, tanta história e cultura que só o Líbano pode oferecer. Bom, o nome Líbano, né, para quem não sabe, ele origina-se da raiz semítica LBN, Laban, Liban, que significa branco. De uma forma até curiosa também, a coalhada, né, que é o iogurte tanto consumido na gastronomia libanesa, ela em árabe se chama Laban. Então, raiz semítica Laban, que significa branco. E por que essa palavra? Porque provavelmente é uma referência à neve que cobre o Monte Líbano, que é onde está localizada a região da minha família, enfim. E o Monte Líbano é uma região muito especial do país, porque onde está localizada mais ou menos o centro do país, né? Nós temos as principais cidades ali e nós temos a cadeia de montanhas que estão faladas nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, que é o Monte Líbano, que ficam repletos de neve durante os meses de inverno. É muito bonito e tem uma parte simbólica, né? A neve com o termo mesmo, Líbano, Labana. É isso. Depois nós temos a bandeira do Líbano, que é uma bandeira também muito especial. Poucas pessoas sabem o significado dela, mas o que acontece é que a cronologia da história do Líbano passou por muitas dificuldades, houve muitos conflitos, guerras, e o Líbano, o povo libanês sempre foi muito forte, muito resiliente, né? E justamente essa bandeira foi composta por um significado muito especial, que é o vermelho, as 2 faixas vermelhas
significa o sangue dos mártires, né, derramado pela pátria. Os mártires, os guerreiros do Líbano, aqueles que sofreram nos combates, nas guerras e tiveram suas vidas, né, perdidas. Então, por isso que o vermelho simboliza o sangue derramado pela pátria. Depois nós temos o branco, né, que simboliza a paz, e a neve das montanhas, como eu falei agora há pouco. A cor branca também é tão especial quanto a vermelha. E o cedro é o próprio símbolo do país, que corresponde à árvore da espécie Cedrus libani, que é uma espécie da árvore cedro, uma espécie de árvore milenar que resiste a todo tipo de tempestade, de problemas ambientais, enfim, essa espécie de árvore é muito especial para o Líbano e simboliza, de fato, a sociedade libanesa. É como se fosse assim, uma analogia entre a grandeza, a força e a resiliência da árvore de cedro com o próprio povo libanês. O Dia da Bandeira Libanesa é comemorado no dia 21 de novembro, anualmente. Aqui. Bom, agora vamos entrar numa parte mais histórica, que eu quero explicar para vocês quem foram os fenícios até a gente chegar nos libaneses modernos. E eu quero pegar um pouco do contexto histórico, né? Nós temos esse mapa aqui, que é da região de Canaã, onde que era Canaã, era justamente na boca ali do mar Mediterrâneo, né? Nós temos as principais cidades-estado: Aruad, Trípoli, Biblos, Berytus, Sidom, Sarepta, Tiro, como as cidades portuárias fenícias, que correspondem digamos, ao território fenício. Lembrando que os fenícios, eles não se identificavam como uma nação apenas, um país, um reino, não. Cada cidade era formada por um próprio reino, por isso cidade-estado. Que eu vou colocar para vocês verem. Antes de eu entrar nessa parte da cidade-estado, eu tenho que explicar para vocês uma parte da história que eu me baseio, que é a genealogia de Noé, de Cã de Canaã. O porquê disso? Porque justamente essa genealogia dá para entender de fato toda a composição do território. Por que os nomes, né, os termos que foram aplicados da cidade-estado? Então nós temos Noé, o patriarca bíblico, o seu filho, o segundo filho Cã, e o primeiro filho de Cã chamado Canaã. Então, nós temos esses filhos da descendência de Canaã. O primeiro filho de Canaã se chamava Sidom, e ele deu origem aos sidônios. Cada nome que eu coloquei em rosa corresponde aos descendentes de Canaã que deram origem aos povos, né, aos povos fenícios mesmo. Então, o Sidom deu origem aos sidônios, o Arque deu origem aos arqueus, Aruad aos arvadeus e o Zemar, que deu origem aos zemareus. Então, essas 4 tribos que deram origem ao povo fenício. Os outros que não estão grafados é porque não foram correspondentes ao território fenício, mas eram de outros povos da região, outros povos de Canaã. Todo esse território onde é o atual Líbano era chamada de Antiga Canaã. Então, esses 4 povos, Sidom, Arque, Aruad e Zemar, foram os que formaram, de fato, os fenícios. E lembrando que os fenícios, eles não se chamavam assim. Quem colocou o nome de fenícios para eles foram os gregos, que eram os seus, digamos, inimigos comerciais, né? Eles tinham o termo antes de cananeus, eles se chamavam cananeus, Canaã, e quem colocou o termo fenícios foram os gregos. Porque os fenícios, né, os cananeus da região do Líbano, eles tinham que se desenvolver comercialmente. E como eles viam na faixa litorânea que era muito estreita, eles não tinham muito território para fazer o trabalho deles. Então, eles tinham que trabalhar de alguma forma, e foi o que aconteceu.
descobriram que tinha a árvore do cedro e começaram a construir embarcações próprias para navegarem pelo Mediterrâneo. Então, eles começaram a trabalhar com essas embarcações e foram velejando pelo Mediterrâneo. E assim, os gregos, os outros povos da região começaram a chamar eles de fenícios, porque eles desenvolveram, através do comércio, um produto, né, a matéria-prima deles, que era a púrpura, extraída de um caramujo da espécie Murex. E através desse caramujo que eles puderam comercializar e ficar mais famosos pela região. E aí, aqui são as rotas fenícias pelo mundo. Os fenícios saíram do porto de Biblos, de Sidom de Tiro, rumo ao desconhecido. Eles necessitavam comercializar seus produtos e foram navegando, né, por todo o Mediterrâneo, por toda a costa ali. Nós temos a região da Anatólia, que é a atual Turquia, nós temos as ilhas gregas, as ilhas na Itália, nós temos o norte da África, e até eles chegarem na Península Ibérica, onde eles puderam passar pelo Estreito de Gibraltar, que é a fronteira entre Espanha e Marrocos. E aí depois ninguém sabe para onde eles foram, né? Alguns arqueólogos defendem que eles puderam atravessar o Atlântico e até chegado em outras regiões como as Américas. E existem outros historiadores também, arqueólogos que simplesmente não aceitam isso e discordam e acreditam que é uma impossibilidade. Bom, aqui é a geografia do Líbano, né, do Líbano, da Fenícia, digamos assim. Nós temos o norte do Líbano, o Monte Líbano, como eu falei, explicando a questão das montanhas libanesas. Nós temos a planície do Vale do Bekaa e nós temos o sul do Líbano. Essas 4 regiões, elas são que formam, de fato, o país atual, né? E nós temos a região de Beirute, que é a capital, também muito importante e pelo seu desenvolvimento comercial, econômico e turístico, né, do país. Nós temos a minha região, pessoal, da minha família é bem variada. Nós temos família no norte, nós temos família no Vale do Bekaa, nós temos família no Monte Líbano, no sul, estão todos espalhados. Por lado da minha mãe, eu tenho no Vale do Bekaa e no sul, né? Alguns libaneses descendentes devem saber das suas origens, ou também vamos tirar as dúvidas hoje. A minha família ela é da região de Zarli, né? Que é uma cidade muito importante para o Vale do Bekaa. É uma cidade que houve muitos imigrantes, né, saindo de lá. E a família do meu lado, do meu avô paterno, que é da minha família Matar, é do sul, que eles são da cidade de Hasbaya, é um pouco mais afastado. A família do meu pai, eles são do norte, da região dos cedros do Líbano, onde estão localizados, né, como eu falei, os majestosos cedros do Líbano, que é o símbolo da bandeira, símbolo do país. Mas atualmente toda a minha família mora no Monte Líbano, né, nessa região central, que é como se fosse uma região mais tipo sudeste, digamos assim. E também é uma zona muito comercial, muito turística. Aliás, o país todo é muito turístico, né, mas mais ou menos assim. E a região onde teve mais pessoas imigrando, saindo do país, foi o norte, né? Também tivemos no Bekaa e também tivemos no sul. O centro também teve, eu acho que o país todo teve gente saindo, porque estava numa fase muito difícil, né? Os conflitos étnicos religiosos da época que favoreceram mesmo essa saída dos libaneses imigrantes. Alguma questão?
Bom, aqui nós temos as religiões, né, do Líbano que compõem a sociedade. Nós temos cristãos muçulmanos, apesar de terem pessoas que às vezes entram em conflitos no debate, tipo, qual religião que está em predominância atualmente, enfim. O Líbano é o berço do cristianismo por causa do território que era próximo à Terra Santa. Então, naquela época, depois da morte de Jesus Cristo, enfim, houve uma expansão do cristianismo primitivo até o território do Líbano, onde os primeiros discípulos, né, os apóstolos, foram propagando a fé cristã, e o cristianismo é uma religião predominante no país até hoje, com muitos santuários, mosteiros, igrejas, como também a predominância da religião islâmica devido à entrada mesmo do islamismo por volta de 700 depois de Cristo, 600 depois de Cristo, que foi a época que houve mesmo a introdução dessa nova religião no país. Há outras comunidades étnico-religiosas que compõem a sociedade libanesa. Bom, a política do Líbano é baseada num pacto nacional feito por volta de 1920, se eu não me engano, que tem como base ter um presidente de origem cristã maronita, que é uma vertente do cristianismo oriental. É uma divisão um pouco maluca, né, porque o Líbano passou por várias crises políticas ao longo dos anos, mas eu coloquei essa estrutura só para vocês entenderem como que está a situação atualmente. Está desatualizado por causa que o primeiro-ministro já não é mais o mesmo, mas ele acabou saindo e voltou outras vezes, então não é uma coisa muito séria a política libanesa, mas eram os últimos representantes antes da crise que teve em 2019. A política libanesa é baseada numa república parlamentarista, ou seja, o parlamento tem um poder maior, e são esses 3 representantes que lideram o país de certa forma, né? O presidente de origem cristã, o primeiro-ministro tem que ser sempre um muçulmano de origem sunita, que também é uma vertente do islamismo, e depois nós temos um representante do parlamento que tem que ser muçulmano da vertente xiita. Aqui. Bom, eu vou mudar agora o assunto para ir para artes e literatura, que é um assunto muito importante para a cultura libanesa, né, que a arte, a música faz parte da sociedade, faz parte da cultura, e nós temos milhares de cantores, de artistas que representam muito bem o país dentro do Líbano e pelo mundo afora, né? E eu vou começar falando dessa questão. Antes de falar dos artistas, eu vou falar como que é a educação libanesa. Nós temos os idiomas antigos e idiomas atuais presentes na literatura, na educação. Os idiomas antigos, nós temos influências no vocabulário atual. Nós temos palavras de origem fenícia, palavras no siríaco, no hebraico, no aramaico, que são 4 idiomas mortos, né? Idiomas antigos que não são utilizados, com exceção do hebraico, que é uma língua ainda utilizada, apesar de ter passado por transformações, por mudanças, mas o idioma no Líbano é muito baseado na língua fenícia siríaca por causa dos a antiga população que lá vivia, então eles utilizavam esse idioma. Nos idiomas atuais, nós temos o dialeto libanês, que ele vem meio que do árabe, né? Tem gente que contradiz, que diz que não, por causa de um debate, digamos, social, né, político, infelizmente.
mas o dialeto libanês é um pouco independente, né? Eles foram adaptando ao longo dos anos e corresponde a uma linguagem diferente, por exemplo, dos outros países do Oriente Médio. Nós também temos o francês, porque o Líbano já foi uma colônia francesa, né? Fez parte da França, de certa forma, né? Houve uma colonização e os libaneses ficaram dependentes, então começaram a atribuir tudo à cultura francesa, a música, a arte, a literatura, as escolas e universidades têm esse contato com a língua francesa. Eu mesma aprendi o francês durante a infância, quando estive no Líbano, devido a essa influência dos colonizadores franceses quando estiveram no Líbano. E tem um laço histórico entre a França e o Líbano. Não é à toa que muitos libaneses estão na França e muitos franceses gostam de visitar o Líbano por questões mesmo de laços afetivos que os dois países possuem. O inglês, nós temos um idioma como de negócios, de estudos, de trabalho. É um idioma muito utilizado atualmente, até mais do que o francês. O francês já não é tão utilizado apenas na conversação familiar, entre amigos. É que, na verdade, a cultura libanesa ela é muito ampla. Ela se baseia nesses 3 idiomas e, ao mesmo tempo, você vai perceber que há pessoas conversando com esses 3 idiomas. Então, é algo muito comum. Tem uma frase que todo mundo fala, tipo, Hi, kifak savá, que é uma frase, oi, como você está? Tá tudo bem? Hi, em inglês, kifak em árabe e savá em francês. Então, é algo muito tradicional, muito típico usar esses 3 idiomas na mesma conversa, na mesma situação. Depois nós temos o armênio como uma 4ª língua, porque é uma comunidade de armênios libaneses no país, devido a alguns problemas, uns conflitos étnicos, sociais que ocorreram no século passado. Então, foi que foram obrigados, né, os armênios foram meio que obrigados a se refugiarem no Líbano e assim a sua descendência foi aumentando e hoje há uma comunidade de libaneses armênios residentes no país. É muito interessante porque tem libaneses armênios que acabam falando os 4 idiomas, o árabe libanês, o francês, o inglês e o armênio. Então faz daquela população ser bem, digamos, avançada, poliglota e bem forte culturalmente, né? É uma coisa muito interessante quando uma pessoa tem essa oportunidade de ter contato com vários idiomas ao mesmo tempo. Lembrando que tem os idiomas antigos, né? O aramaico, que compõe as liturgias, as orações sagradas do cristianismo libanês, que é um cristianismo oriental. Não está... não é celebrado em latim, como nas igrejas do Ocidente, elas são celebradas na língua aramaica, ou em árabe, ou no siríaco. E o árabe libanês, né, o dialeto libanês, ele vem da árvore afroasiática, depois semítica ocidental, semítica central sul, até chegar no árabe, o árabe libanês. É isso. Bom, eu vou falar para vocês de um senhor muito interessante, que o nome dele é Said Ael, o homem que mudou a educação libanesa. Eu gosto de falar sempre dele porque muda um pouco da perspectiva da educação libanesa no contexto geral. Como eu falei, tem pessoas que acabam entrando em conflito, debate mesmo, qual que é a origem do idioma falado no Líbano. É árabe, é libanês, é dialeto libanês? Então, esse homem, ele foi um escritor, um poeta, um linguista de origem libanesa, nascido na cidade da minha avó, Zahlia, em 1912. Ele foi muito conhecido pelas suas obras literárias e ele tinha uma questão muito forte dentro dele, porque ele era um
uma pessoa muito influente para a época. Ele se envolveu com política, mas decidiu ficar na literatura, e ele acabou rejeitando uma ideologia chamada arabismo, que o arabismo tem como base defender a união, né, dos povos árabes, a cultura árabe, que é uma cultura que engloba todos os países, né, do Oriente Médio, que falam árabe, que possuem essa cultura árabe. Infelizmente, é uma generalização dos termos, né, da cultura, e não é bem assim, né? Said Ali desejou criar uma linguagem mais acessível, mais simplificada, que seria chamada de dialeto libanês, como eu expliquei agora há pouco. Chamam de dialeto libanês porque ele simplesmente transliterou as letras do árabe convencional, né, o árabe tradicional. Ele transliterou, que é o processo de você traduzir a letra, né, como é escrita em árabe, é totalmente diferente da letra em latim, por exemplo. Então, ele transliterou e criou um alfabeto latino de 37 letras correspondente à escrita árabe. Isso foi uma evolução tremenda por causa, né, da época que havia muitos escritores, muitos poetas, artistas, músicos que escreviam todos no idioma árabe, no árabe tradicional, que era o principal, era o egípcio, né? E eles acabaram meio que adaptando para esse dialeto libanês. Os artistas e escritores, enfim, todos os intelectuais da época passam a, digamos, aceitar essa nova forma de linguagem. E atualmente muitas pessoas usam essa linguagem nas redes sociais, na internet, que é o chat, digamos assim, que é o árabe transliterado. Então, foi criado justamente para facilitar a vida de muita gente. Eu confesso que isso foi uma salvação para mim, para minha família, porque principalmente das pessoas que não tiveram o contato desde pequeno com o idioma. Eu tive, mas não aprendi a escrever nem a ler, eu só falo. Então, é bem difícil o idioma árabe. Então, esse senhor foi capaz, conseguiu fazer com que a língua libanesa se tornasse mais simplificada para que as pessoas pudessem, de fato, aprender, né? Bom, como eu vi no questionário que nós preparamos para a live, né, para o pessoal ir respondendo, conversando com a gente, muita gente escreveu que conhece o escritor Khalil Gibran. E eu confesso, ele é um dos meus favoritos porque ele tem um charme, ele tem uma essência literária libanesa única, e pouquíssimas pessoas, eu acho que quase ninguém conseguiu chegar na essência que ele quis transmitir para as pessoas, né? O Khalil Gibran, um artista atemporal, como eu falei, pode passar anos e anos, as pessoas ainda vão continuar lendo suas obras magníficas, porque ele foi um filósofo, escritor, poeta, ensaísta, pintor. Ele era uma pessoa multifacetada, né? Uma pessoa que merece ser reconhecida nos dias atuais, apesar de que ainda há um pouco de confusão. Tem gente que detesta, tem gente que ama, uma relação de amor e ódio com o Gibran. E eu lembro que quem me apresentou foi justamente assim, minha família, que começaram a introduzir nesse universo literário do Gibran. Ele trata a espiritualidade, os princípios da vida mesmo, de uma forma muito bonita, muito elevada. Ele também tem várias obras deixadas, né, ao longo dos anos de trabalho dele, e a principal obra se chama O Profeta, que é como se fosse um manual da vida. Ele explica detalhadamente todas as questões, problemas da vida, dúvidas, anseios. Eu falo que é um guia para todos os problemas que eu tenho. Eu vou lá e consulto, porque é muito bom. E o Khalil Gibran, ele tem uma história bem interessante, porque ele sofreu na infância, teve uma infância bem conturbada. Coincidentemente, a mãe dele
já tinha vivido no Brasil. Ela casou-se 2 vezes, o primeiro marido faleceu, deixando um filho, e ela tinha ido morar no Brasil, mas ela retorna ao Líbano para ter um novo casamento, depois que ela já estava viúva, e aí ela casa-se com o pai do Gibran, e o Gibran depois passa por uma infância muito difícil, e eles vão morar nos Estados Unidos, especificamente na cidade de Boston, e aí, entre idas e vindas ao Líbano, ele se consolida como um artista, como um escritor, um pintor, e depois ele se joga para o mundo e vai parar em Paris, na Grécia. Ele fez várias viagens para apresentar o seu trabalho, mesmo que na época não foi tão conhecido, tão valorizado. Posteriormente, ele foi considerado um dos escritores que mais vendeu exemplares de seus livros ao longo dos anos, porque a sua obra é atemporal, como eu disse. Ele é um artista atemporal. Agora... Artistas libaneses, poema e música. Licença. Eu separei esses artistas, talvez o pessoal conheça algum, né? Nós temos o Khalil Gibran, como eu falei, temos a Maizied, que foi uma amiga dele, também escritora literária. Eu falei, temos o Said Ali, que também foi um ensaísta, escritor libanês. Emily Nasrallah, também escritora. Amin Maalouf, que ainda é um grande escritor franco-libanês, né, na França. Ele tem várias obras magníficas também. Hoda Barakat, também uma escritora, e abaixo nós temos os artistas musicais. Fairuz também foi um grande exemplo de respostas no questionário. O pessoal respondeu Fairuz. Fairuz é uma cantora maravilhosa que representa o folclore libanês. De fato, ela tem uma voz, uma criatividade nas suas canções, que foi considerada a diva, a rainha do Oriente Médio. Todos os países admiram ela, as sociedades, né, os povos desses países, Egito, Líbano, Síria, Iraque, Irã, todos esses países do Oriente Médio gostam muito dela, porque ela trata de questões nostálgicas sobre infância, família, relacionamentos, a pátria dela, que é o Líbano. Então, todas as canções dela foram muito bem escritas e encantam gerações. Ela é uma cantora já idosa, ela deve ter na faixa de 80, 85, mas continua conquistando o coração de várias pessoas. Depois nós temos o Adil Seif, que foi um cantor muito especial para o país. Sabah, também com um estilo folclórico, com danças orientais. Nasri Shamseddin, Samira Taufik, Isaac Nassif, todos esses cantores, eles representaram um pouco da cultura libanesa, do contexto social da época deles, e continuam até hoje encantando as gerações de libaneses descendentes da diáspora, que gostam muito, de fato, das canções, da música típica, tradicional libanesa. Bom, os artistas libaneses que eu quis destacar aqui, só para encerrar esse tema, são 2 cineastas muito especiais, que eu recomendo esses 2 filmes que estão na foto. A Nadine Laba, que é uma cineasta libanesa muito bem conhecida hoje, ela já ganhou alguns prêmios de festivais de filmes internacionais. Um dos últimos filmes dela foi o Cafarnaum, um filme belíssimo, muito emocionante, que trata a realidade da sociedade libanesa mesmo, os conflitos sociais mesmo, de um rapaz sírio refugiado no Líbano. É um filme belíssimo, muito emocionante. Acho que eu chorei o filme todo. Foi muito bem produzido e
foi filme de vários festivais pelo mundo afora. Ela conseguiu alcançar até o Japão, então imagina, foi um filme espetacular. Depois nós temos o Ziad Doueiri, que também é um cineasta muito conhecido, famoso no Líbano, no Oriente Médio, na Europa, e ele fez esse filme, West Beirut, que representa o início da Guerra Civil Libanesa. Eu indico para todos que possam assistir, está no YouTube, então facilmente dá para assistir. Eu acredito que esteja que haja legendado em inglês. E coloquei essas 3 frases para destacar um pouco da importância no Líbano para a cultura mundial, né? Cultura libanesa. Nós temos essa passagem da Bíblia que diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Salmos e representa seriamente o que é o Líbano, né? Como que o cedro do Líbano é tão simbólico, não só para a sociedade libanesa, para a cultura libanesa, mas até para a história do cristianismo. Nós temos essa passagem. Depois, Khalil Gibran fala de uma forma também muito poética: tens o teu Líbano e tem o meu. Teu é o Líbano político com seus problemas, o meu é o Líbano natural e todas as suas belezas. Então, o Gibran trata o Líbano como uma espécie de um paraíso, né? Uma coisa maravilhosa, e ele enxerga o país dele totalmente diferente das outras pessoas que sempre estão vendo coisas ruins, problematizando o país, vendo o lado ruim, né? A crise social, as guerras. Então ele quer trazer um pouco de otimismo e destacar o que o país tem melhor para oferecer, no caso. E por último, nós temos essa frase do Papa João Paulo II, quando ele visitou o Líbano, disse: o Líbano é mais do que um país, é uma mensagem, de fato é uma mensagem de paz, de luta, de muitas conquistas ao longo dos séculos, de muita força, de muito vigor. Eu acredito que o país, por mais que sofreu com tantos problemas, ele ainda continua sendo um país muito forte, muito protegido, digamos assim, e muito bonito, com toda a riqueza natural, as paisagens, a cultura, enfim, é um país maravilhoso e, de fato, é uma mensagem de resiliência ao longo dos séculos, dos anos, que por mais que tudo esteja acontecendo, é uma lição de vida, uma lição de todas as coisas boas que podem acontecer naquele país. Aqui eu coloquei um pouco do que nós chamamos, né, da comunicação libanesa, como eu falei, que é bem variada, Haiki Faksava. Nós temos essas palavras: marhaba, hello, salut, olá, assalam. A cultura libanesa é muito variada, a sociedade libanesa é muito cosmopolita. Facilmente um turista vai conseguir sobreviver no país falando mesmo português, espanhol, italiano, hindu, qualquer outro idioma que não seja o francês, o inglês e o árabe. O turista vai conseguir sobreviver, vai conseguir se comunicar, porque esse lado comunicativo, esse lado social, cosmopolita da sociedade libanesa é bem nítido. Todos os turistas que vão para o país falam a mesma coisa. O povo libanês é um povo hospitaleiro, é um povo acolhedor, e facilmente o turista conseguirá fazer amizades durante a sua estadia. Aí aqui eu coloquei um vocabulário para vocês lerem, né? Assim, marhaba, kifa, kifik, anamir, anamiha, ben fadlik, shukran, naam, la, akid, yalla. Então, são essas palavras básicas que é muito utilizada no dia a dia, e eu quis trazer para vocês, né, como se trata de
um webinar cultural para trazer um pouco de informações sobre o país. Decidi colocar esse vocabulário para vocês aprenderem. Bom, vou falar para vocês sobre o turismo no Líbano, né? O país tem vários sítios turísticos, sítios arqueológicos tombados pela Unesco, Patrimônio Histórico da Humanidade. Como se trata de uma live justamente para o patrimônio histórico da cidade de Lagoa Santa, vou destacar alguns pontos turísticos e depois a gente vai entrar na segunda parte, que é para falar sobre a imigração libanesa, o início de todas as coisas que deram início mesmo da comunidade libanesa no Brasil e em outros países. O turismo no Líbano é a principal fonte de renda no país. Nós temos várias regiões já preparadas para receber turistas. Nós temos do norte ao sul cidades históricas, lugares especialmente destinados aos turistas. Eu lembro que em 2019 eu realizei uma excursão com um grupo de jovens libaneses, né, da diáspora libanesa. Foi muito interessante porque nós pudemos conhecer todo o país. Tinha regiões que eu não conhecia, então foi bem interessante poder conhecer o meu país de uma certa forma, como se eu estivesse visitando pela primeira vez. Eu tive uma outra perspectiva, um outro olhar, e foi isso que aconteceu. Vou mostrar para vocês aqui as regiões. Em primeiro lugar, muito importante, nós temos a capital Beirute, que é a cidade mais descolada, mais badalada, digamos assim. Ela tem um clima muito cosmopolita, uma cidade muito agitada. Ela tem a sua vida noturna, com diversas discotecas, baladas, e que atrai muito o público como se fosse algo turístico. Nós temos esse monumento que é a Pedra Arauchi, né? Que é como fala, um ponto turístico, uma forma geológica natural, não foi causada pelo tempo, né? Não tem nenhuma intervenção humana, apesar de que o povo libanês utiliza esse monumento natural como um ponto de salto, mergulho, porque às vezes tem competição de mergulho saltando dessa pedra, então também vira além de um ponto turístico, ele é um ponto esportivo. E fica bem no centro de Beirute, ali na costa, na praia. A capital também, nós temos essa primeira foto aqui à direita, a vista da cidade pelo avião, né? Mostra a cidade inteira de edifícios, de construções. E abaixo nós temos essa foto que representa as duas religiões oficiais do país, o cristianismo, a igreja à esquerda, e a mesquita islâmica à direita, que simboliza essas duas religiões tão importantes para o desenvolvimento cultural, né, do país. O mito da Fênix. Beirute, ela foi, por muito tempo, considerada como uma fênix, que é uma ave mitológica da mitologia greco-fenícia, digamos assim. E essa ave simboliza mesmo a resiliência, a reconstrução, a vitalidade, digamos assim. Então, por muito tempo, até hoje, Beirute, né, o Líbano, é chamada de Fênix, porque, apesar de todos os conflitos que acontecem na região, eles conseguem se reerguer e ultrapassar todos os problemas e dificuldades que tem ao longo dos anos, né, ao longo dos séculos. Então, Beirute ficou conhecida como a Fênix, e justamente a Fênix é uma ave que renasce das cinzas e conquista, né, e vence a morte e conquista o seu espaço e seu domínio próprio. Ela renasce das cinzas e revive. Esse que é o sentido simbólico de Beirute, de morrer 1000 vezes, mas de renascer 1000 vezes. É mais ou menos assim
a explicação que nós temos para o mito da Fênix sobre o Líbano, sobre Beirute. Depois nós temos a região de Juni, que é uma região turística também, é uma baía de Juni que possui a estátua de Harissa, que é como se fosse a Nossa Senhora do Líbano. É uma região montanhosa, nós temos praias, restaurantes, um turismo bem forte nesta região. E muitas pessoas são... A origem dessas pessoas são dessa região de Juni, porque se trata de uma região de muita... Como diz? De muita... Uma cultura muito forte, de famílias muito conhecidas, de famílias muito numerosas. Então, é uma região também que teve muitas pessoas que migraram saindo de Juni. Depois, falando de patrimônio histórico, nós temos a Gruta de Geita, que foi considerado, concorreu às 7 maravilhas do mundo, as 7 maravilhas naturais, e infelizmente não venceu. Trata-se de uma gruta muito bonita, muito especial. É proibida a fotografia, não pode fotografar, apesar que há algumas exceções, né? Algumas pessoas conseguiram. E eu também já consegui uma vez, mas essas fotos já não são minhas, essas fotos são de acervo público, e trata-se de uma gruta com muitas estalactites, estalagmites. Até me lembrei um pouco das grutas de Minas Gerais, de Lagoa Santa, que são bem especiais, cada uma tem seu estilo, mas eu confesso que a Gruta de Geita é muito bonita e infelizmente não venceram, né, na competição das 7 maravilhas naturais do mundo. E eu deixei aqui o registro, tem 2 áreas, tem uma área mais apertada, a foto à direita, a foto à esquerda acima, é como se fosse um lago, né, que separa as duas áreas, né, da gruta. Essa região também, essa gruta, ela é um ponto turístico, e da vez que eu fui numa excursão, foi muito interessante porque as pessoas entraram ali e tomaram um susto, parecia que estávamos numa cena de filme, porque quando a gente entra mesmo na gruta, ela dá uma sensação muito especial de algo fantástico, como todas as grutas naturais que estão espalhadas aí pelo mundo. Depois, nós temos Byblos, a cidade portuária, tombada pela Unesco em 1984, uma das cidades mais antigas e ainda habitadas do mundo. Tem gente que fala que é a cidade mais antiga, outras dizem que é Jericó, mas eu acredito que é a cidade mais antiga porque ela é muito especial e ainda tem gente vivendo ali. Tem ruínas fenícias, ruínas dos cruzados, porque os cruzados também estiveram, né, na região do Líbano durante a época, né, dos Templários, enfim. E aí, essa cidade de Byblos, ela é uma cidade portuária, foi uma das cidades com que os imigrantes libaneses saíram, né, dali. Também, não todos, a maioria foi em outra cidade, em Trípoli e Beirute, que foram as 2 cidades mais movimentadas, digamos, naquela época, que tiveram mais saídas dos imigrantes. A cidade de Byblos também é uma cidade turística, recebe muitas pessoas anualmente. Agora, desde 2019, 2020, com a pandemia, que houve uma diminuição, mas antes sempre foi muito, digamos, visitada pelos turistas. Há vários hotéis na região e vários sítios arqueológicos com que as pessoas podem conhecer e visitar. Aqui é o sítio arqueológico de Byblos, é muito bonito, né, como ainda é preservado. Antigamente era uma cidade fenícia.
E Biblos, para quem não sabe, que deu origem à palavra Bíblia. Biblos é do grego, mas no árabe a gente chama... No árabe não, né? Mas na língua fenícia nós temos a palavra Jbel, que antes era Gubla. Então, Gubla, Jbel, e posteriormente chamada pelos gregos de Biblos, porque Biblos deu origem à palavra, ao termo Bíblia, né? Pergaminhos, conjuntos de papéis, de pergaminhos, papiros. Depois nós temos essa região chamada Batrun, Shika e Trípoli, que é uma região do norte, uma região costeira, né? Nós temos belíssimas praias. Batrun é uma região também com muitos vestígios históricos. Shika é uma região mais com balneários, praias e piscinas. E Trípoli nós temos a cidade de Trípoli, que foi um dos portos, né, utilizados pelos libaneses na época da grande imigração. Então, dessa cidade, todos os libaneses residentes no norte, eles se locomoviam até lá, até o porto de Trípoli, para realizarem a grande viagem da vida deles, que foi, né, a saída do país de origem rumo ao desconhecido, rumo à terra nova, que eles posteriormente iriam viver. Bom, aqui nós temos o Vale Sagrado do Kadisha, Bshahri, que é a região da minha família. É uma região muito especial porque os libaneses, durante os conflitos étnicos que ocorreram por volta de 1850, por aí, eles se refugiaram nesse vale para que não sofressem ataques, invasões. Então era um vale meio que secreto, digamos assim, é próximo à reserva natural dos cedros do Líbano, né, os cedros que é o símbolo nacional do país. Então eles ficaram nesse Vale Sagrado do Kadisha, que também é tombado pela Unesco, e ele foi tombado em 1998. Aqui estão os cedros, né? São tão bonitos e majestosos e milenares. Lembrando que esses cedros, eles já estão ali há muito tempo e é totalmente proibido cortar ou vandalizar qualquer árvore de cedro, porque se trata de uma árvore quase em extinção, digamos assim. Em 2018 estava passando por uns problemas climáticos e aí, infelizmente, tiveram que iniciar uma campanha de conscientização, de proteção ambiental para que não entrasse em extinção de fato essas belíssimas árvores de cedro, né? Mas ainda bem que até agora não anunciaram mais nenhuma questão de extinção mesmo, porque imagina, o símbolo do Líbano entrar em extinção é como se o país inteiro fosse por água abaixo também. É muito triste e por isso que há iniciativas locais para a preservação desse patrimônio natural tão importante para o país. Existem alguns grupos que plantam, né, as árvores do cedro pelas florestas, pelas reservas, para que deem exemplos para as próximas gerações sempre terem essa oportunidade de plantar o cedro, para que outras gerações possam ter o contato com essa árvore tão bonita e que ela não precise, né, não possa entrar em extinção totalmente. Foi o que eu fiz na excursão que eu estava, né? Eles tiveram uma iniciativa do grupo do pessoal plantar mudinhas de cedro. Foi uma coisa muito simbólica e muito bonita, algo memorável de fato. Aqui nós temos a região de Bshahri, a cidade de Gibran, Khalil Gibran, também uma cidade histórica, uma cidade no norte do país. Aqui a foto à direita nós temos o museu, que era a antiga casa dele, foi transformada no museu onde está o túmulo dele e as obras-primas que estão ali armazenadas, guardadas. E também vale a pena, é um museu muito bonito, muito valioso, né, as obras de Gibran. Como eu falei, Gibran foi um escritor muito especial, muito importante para a cultura libanesa. Chegamos em Baalbek, que é um complexo arqueológico
Inicialmente construída pelos fenícios, posteriormente pelos romanos. Ela é um conjunto, né? Tem 3 templos ali ainda preservados, eleito Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco em 1984. Aqui na foto nós temos o templo de Júpiter, além do templo de Baco, de Vênus, que estão também no sítio arqueológico. Esse local é um local muito especial porque era a antiga cidade de Heliópolis, né? E posteriormente Baalbek, que foi apelidado. É um sítio arqueológico muito visitado também pelos turistas, pelos libaneses locais, e certamente quem vai lá conhecer fica encantado pela grandiosidade dessas colunas, simplesmente fantásticas. Eu sempre falo para o pessoal, quem vai para o Líbano e não conhece Baalbek, não fez o passeio completo. Anjar também é uma cidade histórica, tem as ruínas destinadas, né, na época do Califado Omíada, lembrando que a presença islâmica esteve no país, no território libanês também com muita força. No início da live eu falei que o islamismo também é uma religião presente no país, e justamente aqui é um complexo arqueológico próximo a esse de Baalbek, e justamente foi uma construção pelo Califado Omíada, que esteve presente no território libanês no século VIII. Por fim, nós temos Zahle Bekaa, que é a cidade da minha família, também deve ser de muitas pessoas que estão assistindo a live. Zahle é considerada a cidade gastronômica do Líbano, uma cidade de muita história. É a cidade de muitos libaneses que saíram dessa região tão bonita, infelizmente, mas saíram com o propósito de recomeçar suas vidas, e a maioria deles acabaram caindo de paraquedas no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, porque Zahle é um território, de fato, que teve o maior número de registros, né, na época, né, nos portos, quando eles estavam saindo, sempre estavam registrados como oriundos nativos da cidade de Zahle. E Zahle fica no Vale do Bekaa. Vocês percebem que aqui tem um vale, né, um paredão, digamos assim, aqui atrás. E aqui abaixo nós temos a cidade de Zahle, essas casinhas típicas tradicionais libanesas, que compõem, né, um pouco mais esse cenário, essa cultura libanesa da região. Beit Edin, Shuf, Arzel Baruch também são 3 regiões do Líbano, mais ao sul do Líbano. Não são tão próximos ao sul, mas é próximo a Beirute, que é a capital. Nós temos também essa reserva de cedros, que é o cedro de Baruch, também é uma reserva protegida, que não pode ter muito como diz, tem acesso, mas é protegido, então ninguém pode arrancar um cedro, cortar, não, é bem protegido. Depois nós temos esse palácio de Beit Edin também, que foi um estilo de arquitetura libanesa, digamos uma idade medieval do Líbano, na época dos príncipes do Líbano, né? No período do Império Otomano, mais ou menos, nós temos... O Império Otomano foi um grande império de turcos, né, otomanos, que dominaram toda a região do Líbano, da Síria, de toda a região ali próxima ao país, né, do Líbano. Eles permaneceram por muito tempo no poder e tiveram influências de outros povos, como, por exemplo, da Toscana. Essa arquitetura aqui teve influências da Toscana na Itália, como também a própria arquitetura libanesa, que acabou moldando, né, essa construção. A construção libanesa ela tem sua característica por ser formada por pedras de calcário. Então, é bem nítido a presença desse tipo de arquitetura nas paisagens libanesas, nas construções que estão espalhadas pelo país inteiro.
Nós temos aqui Saïda Sidon também, que é uma cidade histórica. Aqui nós temos o Castelo do Mar, que é da época das Cruzadas, como se fosse uma fortaleza marítima, digamos assim. Ao lado nós temos uma foto dos mercadinhos chamados souks, que são mercados ao ar livre e são muito típicos do país. Essa região ela é muito histórica, ela está é muito falada na época da Bíblia, né? Eles falam muito da cidade de Saïda, e é justamente a cidade de uma das tribos fenícias que floresceram naquela época. Foi nessa região no sul, uma região que tinha quase fronteira com os outros povos ali do Mediterrâneo. Nós temos o Reino de Israel com o rei Salomão, que fez alianças comerciais com os reis fenícios de Saïda, na cidade. Então, essa cidade é muito importante, historicamente falando, culturalmente falando, na cronologia da história libanesa. Então, Saïda é uma cidade fenícia, posteriormente ocupada por outros povos cruzados, e até chegar nos libaneses atuais, onde ainda existe esse castelo feito na época dos cruzados, e é isso. Por fim, dos pontos turísticos, nós temos a cidade de Tiro, que é também uma cidade historicamente da época dos fenícios. Tinha o Porto de Tiro, também é tombado pela Unesco e foi em 1984. Aqui é uma parte do sítio arqueológico da cidade de Tiro que era ocupado pelos fenícios, tinha templos, tinha templos dedicados aos deuses da época. Lembrando que os fenícios eram politeístas, pagãos, acreditavam em vários deuses. Então essa região também era uma região muito importante para eles, e atualmente é um sítio arqueológico turístico, recebe diversos turistas e enfim, é isso. Bom, agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais delicada, que é a questão, né, da linha do tempo, da cronologia. A partir de 1975 até 1990, houve a Guerra Civil Libanesa. Foi um momento muito decisivo para a história do Líbano, para a cultura libanesa, porque fez com que diversas pessoas perdessem suas vidas. Por isso que a bandeira do Líbano pessoas que foram vítimas de tantos conflitos, e que infelizmente essa guerra ela não terminou em 1990, mas sim ela continua até hoje, de uma forma obviamente menor, mas que ainda está muito enraizada na cultura libanesa. O conflito da região entre Líbano, Síria, Israel, Palestina também influenciou demais a cultura libanesa, porque ao longo dos séculos, ao longo dos anos, aquilo ali foi moldando, né, a personalidade, as características do povo libanês. Então, desde essa época da Guerra Civil até os dias atuais, aconteceram muitas coisas que marcaram de vez, né, a cultura libanesa. Depois nós tivemos uma passagem no tempo. Aqui em 2019 houve problemas políticos, crise no país, começou a Revolução Libanesa. Depois, em 2020, começou a pandemia do Covid-19, a crise financeira, a explosão 4 de agosto, que infelizmente o mundo inteiro ficou sabendo. E em 2021 também tivemos uma crise maior, desvalorização da moeda, até chegar no ano de 2022 agora, que nós temos uma grande crise financeira, e com o passar dos meses foi decidido que precisavam fazer eleições. Já aconteceram as eleições e pessoas do mundo inteiro, a diáspora, puderam votar também, felizmente. Mas ainda tem uma questão, como eu falei,
como a guerra civil não terminou ainda, né? Ela continua enraizada na sociedade libanesa, apesar de todos os conflitos do passado. A gente sempre tem que ver o lado bom das coisas. Como eu falei, o Líbano é uma fênix, e apesar de tudo que esteja acontecendo, nós sempre temos que ver o lado bonito, o lado positivo das coisas, para não sofrer mais, porque eu acho que o Líbano já sofreu tanto e o povo libanês já também é muito sofrido. Então é difícil a gente falar de uma perspectiva atual sem lembrar do passado, sem conhecer o passado. Então, cada vez que a gente vai entrando na história, a gente vai aprendendo coisas que vão se encaixando no contexto atual. A gente vai começando a entender o que está acontecendo agora. E o que aconteceu no passado tem tudo a ver com o que está acontecendo agora, né, no presente. Então, qual que é a lição que a gente tira disso tudo? Que nós temos que conhecer a história, temos que aprender com a história para não repetir os erros do passado, né? Infelizmente, todos esses conflitos que aconteceram ao longo dos anos ainda estão aqui, né, mostrando para a gente o quanto o povo libanês sofre, mas ao mesmo tempo ele é capaz de se reerguer, de se reconstruir, né, apesar dos problemas, do sofrimento. E é justamente isso que eu vou falar agora a seguir, sobre a resiliência libanesa. Cronologia libanesa. A gente deu um salto no tempo. Eu comecei pela Guerra Civil, mas eu vou voltar aqui. Val, a gente precisa adiantar um pouquinho, tá? Tudo bem. Tá, então vamos lá. Aqui a fase 1, 1890, início da imigração libanesa. Fase 2, 1914, Primeira Guerra Mundial. Fase 3, 1920 até 43, mandato francês. Fase 4, 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial. Fase 5, 1975 até 1990, Guerra Civil Libanesa. Aqui eu acho que cortou, mas na verdade a fase 6 era a imigração libanesa, parte 2, porque teve a parte 1 em 1890 e agora, a partir da década de 90 a 2000, nós temos a parte 2 da imigração libanesa. Aqui nós temos a imigração libanesa, inicialmente graças ao Dom Pedro II, nosso imperador brasileiro, que esteve no Líbano, realizou uma viagem internacional para o Oriente Médio, África do Norte, entre 1871 e 1876. E como ele era uma pessoa muito conhecedora, ele tinha conhecimentos da língua árabe, da cultura oriental, ele pôde se comunicar com a população do território libanês e pôde conversar com as pessoas, incentivá-los a visitar o Brasil, né, o país dele, e tentar uma nova vida no seu país. Foi o que aconteceu. A partir de 1880, 90, começa a primeira leva de imigrantes sírio-libaneses, porque naquela época a Síria ainda era unificada com o Líbano, né? O Líbano era unificado com a Síria, a Grande Síria, e na época, como ainda era o Império Otomano, os libaneses não recebiam o passaporte libanês ou sírio, não, era totalmente diferente. Eles recebiam um passaporte turco. Foi um dos motivos pela qual os libaneses recém-chegados no Brasil ficaram apelidados de turcos. Então, por causa disso, porque eles recebiam um passaporte carimbado do Império Otomano. Então, foi o Dom Pedro II que incentivou a vinda dos libaneses para o Brasil, né? E tudo isso aconteceu porque, naquele contexto social da época, os libaneses estavam passando por muitos problemas étnicos, religiosos, e eles tiveram que decidir, é agora ou nunca, né? Largar ou viajar ou morrer. Então, eles decidiram viajar e conquistar, né, e conhecer terras novas, e tinham dois caminhos, ou pelo Mediterrâneo, saindo pelo Líbano, descendo o Mediterrâneo, passando pelo Atlântico até chegar no Brasil,
ou o segundo caminho era pelo contorno da África, descia pelo Mar Vermelho, contornava o caminho de Madagascar descendo, e com os ventos, né, marítimos eles puderam alcançar o Brasil, as Américas. Isso é uma teoria, mas também eu acredito mais que eles faziam o caminho do Mediterrâneo, porque eles faziam escalas, né? Eles paravam em alguns países da Europa, como na Itália, na França, para depois seguirem a viagem. Mas, de fato, quem incentivou a chegada a viagem dos libaneses foi o imperador Dom Pedro. Esse livro que eu coloquei aqui na foto foi escrito por um historiador libanês brasileiro, Roberto Catlab. Estou com ele aqui nas mãos. É um livro muito bacana, quem quiser adquirir, tem na internet, para vocês entenderem como foi a imigração libanesa apoiada por Dom Pedro naquela época, né? Ele fez contatos com várias pessoas da região, conheceu reinos, porque na época tinha reinos ainda no Oriente Médio, e aí ele pôde, de fato, criar vínculos muito importantes, né, para o desenvolvimento cultural do Brasil. E foi isso que aconteceu, né? Posteriormente, dezenas e milhares de libaneses chegaram no Brasil. Alguns foram enganados porque achavam que estavam indo para a América, para os Estados Unidos. Algumas companhias de viagem enganavam os passageiros, e eles chegavam simplesmente chocados, porque achavam que estavam indo para os Estados Unidos, no entanto, foram para o Brasil. Conheço vários casos de famílias que se perderam ao longo da viagem, mas depois, acho que a obra do destino era para ser para o Brasil, e, enfim, foram para o Brasil e tiveram seus descendentes. Aqui nessa foto nós temos algumas famílias, com destaque para os meus bisavós maternos, senhor Elias Alouf e Najla Hayat, os pais da minha avó materna. Eles eram imigrantes da cidade de Zahri e chegaram no Brasil por volta de 1920, 30, por aí, se eu não me engano. Constituíram família, tiveram filhos, e depois se tornaram muito importantes para a comunidade libanesa local, porque a minha bisavó ela foi uma das primeiras a receber os outros imigrantes que estavam chegando naquela época, como se fosse uma pessoa que estava hospedando, né, os libaneses. É uma coisa muito bonita, porque naquela época eram muitas pessoas chegando e eles não tinham conhecimento algum do país. Então, várias pessoas que propuseram, que tiveram essa disposição para ajudar os outros, foi muito interessante, de fato. É um orgulho mesmo. Aqui, como eu expliquei, nós temos a questão do Dom Pedro, que foi para o Líbano, incentivou, ele recebeu mudas de cedro como presente, os libaneses ofereceram ouro, diamantes. Aliás, desculpa, Dom Pedro ofereceu aos libaneses uma caixa de ouro e diamantes, representando a riqueza das terras brasileiras, e os libaneses deram a madeira de cedro, né, um trono feito com a madeira de cedro, que simboliza a eternidade. Então foi uma troca cultural muito importante para aquela época, que também é simbólica, essa aliança entre o Brasil e o Líbano inicialmente, e posteriormente com todos os povos, né, todas as culturas que passaram pelo Brasil, mas com destaque, o Líbano tem um cantinho especial no coração, né, do povo brasileiro. Que depois nós temos essa questão da diáspora libanesa, de estar presente em mais de 46 países, desde a França, Espanha, até Brasil e Argentina. Realmente a diáspora libanesa se espalhou por todo o mundo. Qualquer pessoa que hoje eu conheço fala assim: nossa, você é libanesa, eu tenho um parente, eu tenho um amigo, eu tenho um vizinho que é de origem libanesa. É realmente interessante o quanto o povo libanês se espalhou, né,
por vários países e conseguiu conquistar impérios, erguer impérios financeiros, comerciais, gastronômicos, né, com dezenas de milhares de restaurantes espalhados por aí, de comida libanesa, e empresários, médicos, engenheiros, advogados, todos de origem libanesa. É muito, muito bacana essa influência libanesa na cultura mundial. Aqui, para finalizar essa parte da diáspora, nós temos algumas personalidades famosas de origem libanesa. Amal Clooney, esposa do ator americano George Clooney, o cantor Fagner, brasileiro, apresentadora Luciana Gimenez, libanesa também, o escritor Milton Hatun, a atriz mexicana Salma Hayek, o ex-presidente Michel Temer, a jornalista Leda Nagli, brasileira, Guga Chakra, jornalista libanês residente nos Estados Unidos, a Shakira, de origem libanesa também, e o Antônio Ruiz também, que foi uma grande pessoa influente na cultura brasileira. Todos eles possuem a origem libanesa, o sangue libanês correndo em suas veias. É muito interessante, não só eles, mas diversos artistas e personalidades que não deu para colocar, obviamente, aqui, mas que depois vocês podem pesquisar, que tem na internet todo mundo que possui a origem libanesa mesmo. Para falar aqui rapidamente da imigração libanesa em Lagoa Santa, olha, eu confesso que eu não tinha muito conhecimento, graças a um grande amigo, Munir, da família Al-Sisi, que disponibilizou essa imagem da família dele, que eram os bisavós, se eu não me engano. Alexandre, a esposa Baduia, eram comerciantes, e eles viviam nessa região, né, Barão do Rio Branco, não sei, mas é muito interessante como até na cidade de Lagoa Santa houve, né, uma presença de libaneses, uma comunidade libanesa, numa cidade tão pequena comparada com outras cidades, né, de Minas Gerais, mas que ainda tem uma importância histórica na cidade por causa da gruta, por causa dos achados arqueológicos. É muito interessante como essa comunidade de libaneses se estabeleceram, né, no município de Lagoa Santa. Não tinha esse conhecimento. O pessoal da prefeitura que me apresentou e me contaram um pouquinho sobre a influência libanesa na cidade de Lagoa Santa. Para finalizar aqui, nós temos uma das contribuições mais fortes da cultura libanesa, que é a gastronomia. A gastronomia libanesa, de fato, é uma comida muito importante, muito especial, porque os libaneses tratam a comida como algo sagrado. Como eu escrevi aqui, a cozinha ocupa um papel muito importante na vida dos libaneses. As famílias, elas se reúnem para cozinhar juntas, as receitas são passadas de geração em geração. A minha família, por exemplo, tem pratos que só a minha família faz de uma forma adaptada, porque são costumes, são tradições mesmo que foram passadas por bisavós, avós, pais, filhos, netos. Então, é muito interessante esse laço afetivo na gastronomia, na cozinha libanesa, que é totalmente diferente, por exemplo, da cozinha turca, da cozinha árabe, né? A gente tem que saber diferenciar os termos que, infelizmente, as pessoas confundem. A gastronomia libanesa, ela faz parte da culinária levantina. Levantina é a região geográfica, o Levante, que são os países Síria, Líbano, um pouco da Palestina, Jordânia, que acabam se identificando como países levantinos e que transmitem a mesma cultura, mesmos tipos de música, de gastronomia, e é justamente a diferença da culinária
do Líbano com a culinária de outros países do Oriente Médio por causa da variedade de vegetais, legumes, frutas frescas, né? Tem essa influência da culinária mediterrânea, a tríade mediterrânea, que é o pão, o vinho e o azeite, que é muito consumido na gastronomia libanesa e que até hoje a gente acaba lembrando dos pratos, né, típicos das receitas passadas de geração em geração. Quem nunca comeu uma esfirra, um quibe, um tabule, um pão tão importante para a nossa gastronomia, é o substituto do talher. São memórias afetivas que a gente vai lembrando, né, em cada conversa, em cada momento. E é isso que eu quis trazer para vocês, um pouco da cultura libanesa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que às vezes a gente fica um pouco nervoso, tenta transmitir tudo. É muito conteúdo e espero outra oportunidade para trazer mais informações, porque é muita coisa de fato. É um assunto que não acaba. Uma hora é insuficiente. É insuficiente. Mas é isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Val, a gente que tem que agradecer a sua palestra, foi muito, muito enriquecedora. Acho que vai ter que criar uma parte 2 para a gente continuar, porque senão a gente vai ficar aqui a noite toda falando com várias curiosidades. Eu acho que você podia deixar um contato também para o pessoal enviar perguntas, tirar dúvidas, porque por hoje acho que a gente vai ter que parar um pouquinho. Sim, mas, claro. Estou encantada. Tá todo mundo aqui comentando no YouTube, quer conhecer o Líbano, estão todos apaixonados pelo que você trouxe. Acho que o mais interessante é que você fosse um lado positivo do Líbano, algo que a gente às vezes não vê no noticiário. Então eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada. Infelizmente, quando a gente fala do Líbano, cada um tem uma opinião. Cada libanês, cada descendente, cada pessoa tem uma opinião a respeito do país, da história. Eu vejo o Líbano como um país de oportunidades, um país de muita história, de cultura, que deve ser valorizado. A gente está cansado de ver notícias ruins do país. Eu acho que a gente tem que focar nas coisas boas para tentar valorizar cada vez mais o patrimônio histórico da humanidade, porque eu acho que o Líbano contribuiu tanto para a história da humanidade. E eu queria só finalizar essa foto aqui, que além dos 7 mares, eu não dei uma explicação tão grande sobre os fenícios, porque o foco era mais a cultura libanesa, a história do Líbano. E eu queria dizer que os fenícios eles foram grandes navegadores, e tal ofício, tal dom foi transmitido ao longo das gerações até os seus conterrâneos, né, seus descendentes libaneses modernos. Esse gosto de viajar, de explorar o desconhecido, desde os primórdios, né, inicialmente pelos fenícios. E a segunda imagem, quando os libaneses não são aqueles responsáveis por velejar, mas sim por sair daquele país, por querer conhecer o desconhecido, de tentar uma vida nova lá fora. E é isso que tem a grande semelhança entre os dois povos. Essa sede de conhecimento, essa sede de querer explorar o desconhecido. E isso eles fizeram muito bem. Esse foi o grande legado dos fenícios libaneses, de explorar o mundo, de enriquecer com tanta sabedoria e força de vontade e determinação com que os fenícios conseguiram criar colônias por todo o Mediterrâneo, ficaram muito ricos, né? Na época, eram um dos povos mais bem-sucedidos, digamos assim, comercialmente falando, e posteriormente os libaneses, com toda essa inteligência comercial, desde os mascates que percorreram o Brasil inteiro com mercadorias nas costas e foram de casa em casa tentando ganhar o pão deles, abriram seus armarinhos, seus empórios, mercadinhos, armazéns, e foram conquistando o seu espaço pouco a pouco, mas com muita força e resiliência, né? Que é o termo que define o povo libanês. É isso.
Muito obrigado, Valentina. Obrigado, Isadora. Eu queria agradecer o pessoal que está acompanhando pelo YouTube. Agradecer o pessoal que está aqui com a gente, a Leila, o outro rapaz que entrou aqui, como ele chama, Isadora? Aníbal. O Aníbal. Isso. Queria deixar que essa live ela vai ficar disponível no dia 24, né? Todo esse conteúdo vai ser disponibilizado para as nossas 24 escolas, conteúdo tão importante. Eu queria convidar todos vocês para participarem da segunda semana de educação patrimonial na cidade, dos quais esse tema é um dos que está sendo abordado. Queria deixar meu agradecimento aqui à secretária Nila, a todo o corpo pedagógico da Secretaria de Educação, ao pessoal da Diretoria Municipal de Cultura, que tem nos ajudado no fomento desse trabalho. Isso tem sido muito importante para a gente. Valentina, mais uma vez, muito obrigado pela sua parceria. Contamos com a sua colaboração mais vezes, sempre que puder, venha, participe com a gente. Queria deixar também um convite para você que é da cidade de Lagoa Santa, que é libanês, que é descendente, que conhece alguém que possa disponibilizar algum material para compor acervo digital dessa cultura na nossa cidade. Queria deixar os nossos contatos, vamos deixar aqui na live, a Isadora vai deixar nosso telefone. Entre em contato com a gente vai fazer um contato com vocês e vamos tentar aí compor esse material, né, que é para os nossos descendentes. Ok? Pessoal, muito obrigado. Um último agradecimento, a gente agradeceu o Munir, que trabalha com a gente, que se não fosse por ele a gente não conheceria a Valentina. É verdade. Ele que nos apresentou a Valentina e que trouxe esse presente para todos nós, principalmente para a cidade. Então, obrigada, Munir, obrigada, Valentina. Em nome de Lagoa Santa, muito obrigado. Muito obrigada. Um abraço a todos, gente. Muito obrigado. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Tchau.